Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 251, teoria das manifestações físicas, capítulo 4, livro dos médiuns, né? Então aqui, continuando, a questão de número 6, né? Porque nós paramos onde Kardec interroga São Luís a respeito de algumas questões aqui. E a partir de hoje também nós não teremos mais as reflexões. Então, Vó Leontina é que me passou, né? Então, de hoje em diante não vai haver mais reflexão. Então, somente os vídeos mesmos. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Kardec fazendo essa pergunta a São Luís. E ele responde: não. Esse fluido apenas anima a matéria. Pergunta: pois, que é desse fluido que se compõe o perispírito? Parece que, neste, ele se acha num como estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Essa foi uma pergunta. Agora era a resposta. Até certo ponto. Como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Kardec torna novamente a pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Aí os bons espíritos, né, São Luís responde: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Quer dizer, o fluido de efeito físico, né? A energia, né? De efeito físico. Pergunta: será com os seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Kardec quer saber de toda forma como os espíritos levantam as mesas, levantam os objetos, né? Como que ocorrem essas manifestações físicas, né? Por isso ele faz essa pergunta aqui: será com os seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Resposta: esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Então, observemos a seriedade dos bons espíritos, que no caso São Luís, né, quando responde a essa pergunta que Kardec fez. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Isso equivale a dizer que São Luís, né, ele captou com antecedência o desejo de Kardec. Então, é óbvio que essa pergunta que Kardec fez, São Luís, ele
captando nessa pergunta um outro sentido, então ele foi obrigado a fornecer a Kardec esta resposta. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas, né? Quer dizer, olha só para você ver, por mais que São Luís o esclareceu aqui, mas essa resposta não te levará até onde desejas. Não é tudo, devido ao nosso nível evolutivo. Quando, sob as vossas mãos, São Luís dizendo, quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o Espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida fictícia. Assim, preparada a mesa, o Espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma mesa, por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Então, São Luís, ele ainda ressalta, julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. E além do mais, ele ainda trata aqui a respeito do perispírito. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Então, o dia que desvendarem todos os segredos, no bom sentido segredo, porque não existe segredo nenhum, mas o dia que todos voltarem os sentidos assim na direção do perispírito e passarem a dar mais importância ao perispírito, obviamente praticamente com relação ao nível evolutivo no qual nós nos encontramos, tudo será desvendado, tudo será revelado. Porque o perispírito, ele é o modelador da forma. O perispírito é onde encontra-se todos os registros. O perispírito é onde encontra-se todas as energias nele, de alguma forma armazenada. Então, podemos dizer que nós não seríamos nada se não existisse o perispírito. É óbvio que em matéria de análise,
Porque se não existisse o perispírito, obviamente existiria um outro departamento. Mas dizendo dessa forma, para que as pessoas assim entendam a importância do perispírito, o quanto nós devemos ao perispírito. Mas só que nós temos que entender que essa resposta que São Luís deu, né? A resposta à pergunta de Allan Kardec, ela é uma pergunta, ela é uma resposta assim que não condiz 100% com a pergunta. Ela não condiz. São Luís, ele procurou, de alguma forma, assim como nós aqui fazemos, ele procurou dar uma pinceladazinha. Até porque ele aqui diz aqui, ó, vamos voltar aqui. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Então Kardec fez a seguinte pergunta: será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Aí São Luís responde assim, né? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. E ele continua respondendo a Kardec: quando sob as vossas mãos uma mesa se move, né? Então ele vai até aqui no final, onde nós já tivemos a oportunidade de chegar. Então aqui tem uma nota de Allan Kardec, no finalzinho embaixo. Então Allan Kardec ele diz assim, ó, chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Essa resposta ainda te não levará até onde desejas. Por que será que São Luís respondeu dessa forma a Kardec? Essa resposta ainda não te levará aonde desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chamarmos a esta última e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira porque o espírito obteve o movimento da mesa. Então você observa aquilo que nós já comentamos. São Luís, quando Kardec o interroga aqui, né? Deixa eu ver aqui. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? São Luís, ele responde, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. E ele tece aqui uma resposta mais ou menos, devido ao nível evolutivo qual a humanidade se encontrava naquela época e se encontra até hoje, né? Tanto é que depois
Allan Kardec, o bom senso reencarnado, se sentiu na obrigação de deixar uma nota de rodapé para que pudéssemos analisar o porquê que São Luís disse, né? Essa resposta ainda não te levará até onde desejas, né? Então, continua-se na seguinte página, a nota de rodapé. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chamarmos a esta última. Então, olha só para você ver. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última. Então, São Luís, sabendo que todas as perguntas feitas anterior por Kardec só as fez para chegar a esta pergunta. E São Luís captou isso, né? E alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta, né? Então, Allan Kardec, ele esperava por outra resposta. Mas é óbvio, né? Por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira porque o espírito obteve o movimento da mesa. Então, você observa que São Luís, ele percebendo a intenção de Kardec, que era fazer aquelas perguntas anteriores para chegar àquela determinada pergunta, né? Porque só mediante as perguntas anteriores Kardec teria condições de interrogar São Luís ali naquele exato momento, porque ele já havia feito várias perguntas que lhe dava condições de uma sequência. Só que São Luís, percebendo os pensamentos de Kardec, o que ele fez? Orientou Kardec, né? Orientou Kardec de que esta resposta ainda te não levará até onde desejas. Quer dizer, falta muita coisa ainda, Kardec. Vamos pensar da seguinte forma. Falta muita coisa ainda. Você ainda precisa estudar bastante, analisar bastante para chegar a essa interrogação, para que possamos esclarecê-lo a respeito dessa pergunta feita por você. Porque, de acordo com as perguntas que você nos fez, ainda não é possível. Então, como se diz assim, nós vamos te fornecer uma resposta correspondente às perguntas anteriores que você fez, mas não a esta pergunta do momento. Olha só, para você ver como que os espíritos, eles sabem com antecedência, né? Então, a 10ª pergunta. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? Resposta. São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Outra pergunta.
São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Resposta: os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então nós sabemos que, como nós já dissemos em alguns vídeos anteriores, né, esses espíritos, na época que produziam esses fenômenos espíritas, né, que move mesa, move cadeiras e tudo mais, não são lá espíritos superiores, mas naquela época eram espíritos assim mais inferiores, mas assistidos por espíritos superiores, porque havia necessidade de que eles agissem daquela forma, sob o comando da espiritualidade maior, para que Allan Kardec estudasse e codificasse a doutrina dos espíritos. Kardec pergunta novamente: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Viu só? Quase é a pergunta praticamente. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Você viu só, né? Então, eles têm a força moral, enquanto os outros, os inferiores, têm a força física. Então, eles até que, se eles quisessem, eles poderiam sim, mas para quê? Desprender energia desnecessária, se eles têm uma pleia de espírito que eles podem utilizar-se deles em comum acordo. Então, os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam destas forças, servem-se dos que a possuem. É o que nós acabamos de dizer aqui, tá vendo só? Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vos servis dos carregadores? Às vezes as pessoas pensam assim, mas o Luiz está falando coisas desconexas. Ora, pode ser até desconexas, mas para aquelas pessoas que não estudam, né? Porque tudo que nós temos falado aqui está embasado na doutrina dos espíritos. Então, os bons espíritos, eles possuem a força moral, né? Como os outros, os espíritos mais inferiores, eles têm a força física. Agora, isso não impede os bons espíritos de atuarem quando for preciso, não tendo presente ali espíritos assim mais inferior. Mas se eles têm ali à disposição deles uma pleia de espíritos mais inferiores, dotado mais de força física, então eles em comum acordo, como por exemplo, o patrão. Vamos pensar da seguinte forma: o patrão, ele é a força moral. Esse é um estudo, você entendeu? O patrão é a força moral. O empregado é a força física. Então, num comum acordo, o patrão dá o emprego e o empregado trabalha para o patrão. Ambos, um auxilia o outro. Agora, você entende que se o patrão não consegue empregado nenhum, então o que o patrão faz? Ele mesmo vai lá e coloca a mão na massa, né? Na falta de um empregado, ele vai lá e coloca a mão na massa.
Então você entende que isso é uma historinha para a gente chegar a uma denominação, só para entender que na falta de um, o outro faz. Agora, é de extrema importância entender que aquele que tem a força moral, ele pode realizar o trabalho daquele que tem só força física. Enquanto aquele que tem a força física só, ele não pode realizar o trabalho moral que aquele outro realiza, porque ele ainda não alcançou aquele nível. É etapa. Isso faz parte da evolução, né, do ser. Então, aqui ficou bem esclarecido essa questão, né, que nós temos comentado em outros vídeos. Então, em comum acordo. Por que em comum acordo? Porque foi reunido também no plano espiritual uma pleia de espíritos menos inferiores para poder ajudar aquela pleia de espíritos superiores na codificação da doutrina dos espíritos. Então, só no próximo vídeo agora.